Olá, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos à aula número 6 do curso Avaliação de Qualidade do Solo para a Formação e Autonomia de Agricultores Familiares. Nesta aula, nós vamos falar sobre a cromatografia de Fife. O que é a cromatografia de Fife? Qual a importância, para o agricultor familiar? Como que eu consigo analisar meu solo através da cromatografia? Quais são os passos, que eu devo seguir para fazer essa análise? E assim por diante. Eu sou a professora Simone e vou falar um pouco, sobre esse tema. Então, a cromatografia de Fife é um método criado por Fife em meados do século XX, utilizado como um meio para determinar a qualidade de substâncias extraídas do solo, compostos orgânicos e alimentos. Fife também foi um dos pioneiros da agricultura biodinâmica. Então, vocês lembram, quando eu falei da agroecologia, quais são as iniciativas agrícolas, que trabalham na base da agroecologia. Então, falei com vocês um pouco sobre a agricultura biodinâmica. Então, nós temos aqui, o Fife, que é um dos pioneiros dessa agricultura e que nos traz esse método tão importante que é a cromatografia, que vai determinar para a gente a qualidade do solo. Então, é importante também que vocês entendam que eu vou determinar a qualidade e não a quantidade. Ou seja, eu não vou, através dessa análise, dizer que tem 30%, 40%, por exemplo, de matéria orgânica naquele solo, mas eu vou dizer se aquele solo ele tem matéria orgânica suficiente, é a qualidade, Vai mostrar se o solo meu está saudável ou não, tá? Então aqui a gente tem uma imagem de um solo saudável através de uma cromatografia e um solo degradado. A cromatografia, gente, entenda como se fosse de uma forma simples a fotografia do solo, Aliás, a gente usa o nitrato de prata para revelar, o revelador é o nitrato de prata, é a solução reveladora. Então, ela vai revelar, vai ser uma fotografia do meu solo. Através desses cromas, dessa fotografia, eu consigo analisar, dizer se ele é um solo saudável ou não, tá bom? A cromatografia, ela é um método de análise qualitativa, como eu falei anteriormente, que pode ser utilizada, pode ser realizada em qualquer lugar. Você pode realizar isso em um campo, contando que você tenha a solução extratora e a solução reveladora, tá? E é de baixo custo, tá? Porque, por exemplo, para você fazer 100 amostras, analisar 100 amostras de solos, você precisa só de 0,5 gramas de nitrato de prata, que seria o elemento mais caro, para realizar, o material mais caro para realizar a cromatografia. Então, assim, é realmente de baixo custo, tá? A cromatografia de Fife, ela foi desenhada para observar e testemunhar a vitalidade, ou seja, a saúde, do solo, e equilíbrio dali dos diferentes componentes que contribuem para a formação, e estabilização do solo, enfatizando o papel, dos micro-organismos na fertilidade ali do solo, tá? A cromatografia do solo também a gente pode falar que é uma tecnologia social. Por quê? Porque ela é acessível ao pequeno agricultor, Ela é de baixo custo, tá? Então, a cromatografia, o que busca? Ele busca a leitura da qualidade da vida do solo, da saúde do solo, em um determinado momento, e que é facilmente visualizado em uma cromatograma, como eu mostrei para vocês aqui, esse solo saudável e solo degradado, tá? A cromatografia, ela surge como uma análise eficiente, simples e de baixo custo. Ele traz o que? Autonomia, autonomia para o pequeno agricultor fazer sua própria análise, contando que ele tenha, que ele saiba interpretar, esse cromo. E como que eu faço? Quais são os procedimentos para realizar, esse cromo? Primeiro, eu tenho que coletar os solos. Então, você vai limpar, com uma enxada, você limpa ali o seu solo, e você coleta de 0 a 15 centímetros. Você vai deixar esse solo secar ao ar livre, mais na sombra. Você vai moer, com um moedor, você moe esse solo, vai peneirar
pode ser essa peneira que você compra no supermercado, né? É para desagregar essa peneirinha mais fina, que a gente usa para, né, coar um suco, mas aquele mais fino, para desagregar ali os solos, né, o silt, a areia, a argila, tá? E aí você vai precisar de uma solução extratora, que é o quê? É o hidróxido de sódio, né? Então aqui eu tenho uma quantidade, para 20 amostras, por exemplo, você pesar 10 gramas do hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, né? Mais 1000 ml de água destilada, né? Para vocês terem uma ideia, alguns pesquisadores utilizam, por exemplo, se estiver em campo, a água da chuva para fazer, né, essa solução extratora. E aí você vai ter 1%, né, do hidróxido de sólido dessa solução que vai servir para 20 amostras de solos. Então, né, são muitas amostras para pouco, né, para pouca solução. E para você revelar, você tem o que? O nitrato de prata a 0,5%, você vai dissolver 0,5 gramas de nitrato de prata em 100 ml de água destilada e aí você tem esse 0,5% da solução reveladora. Também, né, essa solução reveladora para 20 amostras. Né? Como que eu vou preparar? Você vai pesar esses 5 gramas, você vai colocar num copo, você vai adicionar 50 ml do hidróxido, né, de sódio a 1% no copo contendo 5 gramas, tá? Pesar 5 gramas, desculpa, esses 5 gramas de peso é 5 gramas do solo, tá? Que foi peneirado. Então, você vai pesar 5 gramas, vai colocar num copo plástico, né? Num copo que você tem em casa, e você vai adicionar 50 ml dessa solução, né? Do meu hidróxido de sódio a 1% no copo, que vai conter os 5 gramas, né? Por quê? Porque esse hidróxido de sódio, gente, ele vai atuar como dispersante e extrator das substâncias ativas. Esse nitrato, você vai ver que a água vai subir, né? E o solo, né? Algumas partículas vão ficar submersas, tá? E outros descem. Então, essa solução possibilita que ocorra separação por precipitação das substâncias minerais dissolvidas na solução do solo, para permitir que a gente faça a revelação, né? Então, após adicionar os 50 ml no copo contendo 5 gramas de solo, você deve o quê? Para a solução plena, né, da amostra, deve-se fazer uns giros, né, no copo. Então, você faz 6 giros para a direita, 6 giros para a esquerda, para completar, né, 6 vezes. E os giros, eles devem ser realizados em 60, né, minutos. Então, você tem aqui um exemplo. 7 horas, você fez um giro para a esquerda, 6 para a esquerda, 6 para a direita, deixa repousando. 7h15 você volta, né? Faz 6 giros para a direita, 6 giros para a esquerda, né? Até completar ali o ciclo de 6. Depois você deixa ele repousando, né? Depois você volta às 8h15, passados assim, né, os 60 minutos, você volta e faz 6 giros para a direita, 6 giros para a esquerda, até completar o ciclo de 6 vezes, tá? Feitos os giros, a amostra ficará em repouso por 6 horas no mínimo. Não se deve mover o copo do lugar, tá? Porque senão você vai ter problemas ali, porque já foi separado, ali tá, né, ocorrendo essa separação. Então, você não pode mover o copo, né? Então, você vai deixar em repouso por 6 horas para se efetivar a reação e a decatação ali da solução, tá? E aí você vai preparar os filtros, né? Você tem ali os filtros de 15 centímetros. Você vai fazer um furo no meio desse filtro com um perfurador de 2 milímetros. Você pode medir ali com a régua e, né, faz esse furo. Você vai marcar com uma agulha, né, uma seringa ali partindo desse centro. 4 centímetros, fura. Mais 6, né? Aí depois do centro, mais 6 centímetros, fura, para fazer a impregnação do papel filtro do centro, né? Até os 4 centímetros, com a solução reveladora. E após, né, cerca de 4 horas, realiza-se a impregnação com a solução da amostra do solo até marcar 6 centímetros, né? Então, é necessário preparar uns canudinhos, que podem ser recortados no mesmo papel filtro, em tamanho de 2 por 2 centímetros, que é para caber entrar, né, esses 2 milímetros, que é para esses canudos ali que vão fazer a impregnação, né, que vai por capilaridade da solução, né? Tanto reveladora quanto da amostra do solo. Né? A impregnação no papel, né? Você vai com a seringa hipodérmica, você vai colocar
5 ml de solução do nitrato de prata, que está 0,5%, que a gente já preparou, né? Em uma placa Petri, né? Ou se você estiver no lugar em um outro local lá que consiga, você pode pegar um litro de Coca-Cola, de 2 litros, né? Aquele Coca-Cola de 2 litros, você pode cortar o fundo, ali serve também. Coloca-se o canudo no centro do papel ali que tem um furinho de 2 milímetros e em seguida coloca-se em cima dessa placa Petri ou dessa placa aí que pode ser feito com a Coca-Cola, né? Ou enfim, com um litro aí de refrigerante. Lembrando que o canudo que fará a impregnação por capilaridade até atingir a marca de 4 centímetros. Atingiu a marca de 4 centímetros, você retira, leva esse papel filtro para secar, lembrando que deve secar em um lugar escuro, porque a gente está lidando com o quê? Com nitrato de prata, então ele deve ser protegido da luz, tá? Então tem que ser colocado, né, numa caixa de papelão, pode ser, né? E aí você tampa, sem deixar entrar a luz. Lembrando também a importância de não tocar com os dedos nessa marca de 4 centímetros, porque senão vai revelar o seu dedo, né? Então, depois você faz a extração, né? Depois que a amostra de solo, depois que essa marcação, depois que o meu cromo com essa revelação, né? Do nitrato de prata foi seco, a gente vai fazer o quê? A impregnação da solução da amostra no papel, tá? Então, você pega aquela solução que ficou lá naquele copinho, que a gente fez aquele giro, você vai pegar só o sublinadante, só o que tá em cima, tá? Você vai pegar com a seringa com muito cuidado, pega 10 ml, coloca no recipiente, né, Petri, num novo recipiente ou do refrigerante, como eu falei anteriormente, você corta, e aí você coloca, né, como mostra ali, né, o canudinho no meio, né, porque vai para capilaridade, até atingir essa marca de 6%, coloca-se, né, no papel para secar. Então, sobre as mesmas folhas de papel de ofício, deixa ele exposto de forma direta à luz até revelar totalmente o cromo. Isso pode levar cerca de 10 dias, tá? Lembrando que quando você for pegar essa solução extratora do solo, você não deve mover a amostra de forma alguma. Onde o copo estiver, é da onde você vai tirar a amostra, tá? E aí você tem que usar o canudo para correr a impregnação do solo também. Porque você usa o canudo para mover, né, para impregnar ali a solução extratora de nitrato de prata, retirou, jogou fora, você faz um novo canudo para a impregnação do solo, tá? Então, você tem aqui uma imagem, mais ou menos, né? Eu vou cortar, eu uso uma régua para saber 4 centímetros, 6 centímetros, tirando a minha solução ali do nitrato, tirando depois que secou, né, essa minha solução, que secou esse meu papel filtro com a minha solução reveladora, para fazer a impregnação do papel, tirando essa solução, né? E depois a gente tem a revelação, tá? Que leva em torno de 10 dias. É isso, gente. Espero que vocês tenham, né, aprendido. Acredito que com essa aula e com todas as figuras, né, que temos no livro, vocês serão capazes de fazer, né, essa realização. Isso na casa de vocês. Muito obrigada. Até a próxima aula.